Me parece que determinações como essa emanam de uma ideia que eu já vi expressa por muitos juristas, inclusive alguns juristas considerados importantes, de que o tráfico é uma simples atividade comercial. O tráfico, eu já vi dizerem isso, o tráfico é um crime sem violência, é uma simples compra e venda. E eu moro no Rio de Janeiro, que é onde você mora também, onde se a gente entrar na rua errada, em vez de virar para a direita, virou para a esquerda, como aconteceu com um pai e uma filha dentro do carro, vieram de Minas Gerais para tirar visto no Rio de Janeiro. Eles entraram, o pai se perdeu, entrou na rua errada, caiu no meio de uma favela, ele foi balear, a filha dele foi baleada com um tiro de fuzil. Eu fui rendido por um traficante de fuzil. E eu não tinha entrado na favela, eu estava indo para um shopping center. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Então você dizer que essas pessoas não são... Tem uma autoridade do mais alto escalão aqui da justiça brasileira que se refere aos traficantes como são os meninos do tráfico, né? A polícia fica prendendo os meninos do tráfico, né? Então, assim, isso que você falou sobre as ONGs tem uma relação direta, porque ao longo desses 40 anos, têm sido essas ideias difundidas por essas ONGs que têm levado à criação dessas leis. Ideias equivocadas geram leis ruins. Ideias equivocadas que são disseminadas por essas ONGs. Olha a composição dessas ONGs. Você sabe o que você vai encontrar em algumas delas? Professores de direito, profissionais da área jurídica, juízes, advogados, até gente do Ministério Público, que vai defender essas ideias, e essa tem sido a história da legislação penal brasileira. A defesa dessas ideias de que punição efetiva não adianta, o criminoso é uma vítima da sociedade, você precisa dar boas escolas, você precisa dar boas oportunidades, né? Como se a imensa maioria da nossa população carente, que não tem boas escolas, e claro que precisa ter, que não tem boas oportunidades, claro que precisa ter, mas a imensa maioria dessa população escolhe levar uma vida honesta, trabalhar duro para ganhar o pão de cada dia. A gente sabe que crime é escolha, mas todas essas ONGs têm se esforçado com sucesso até agora. Eu acho que nós estamos num momento de virada. Eu digo isso por causa da questão da saidinha. Eu vou te dizer, há 20 anos, essa lei acabando com a saidinha, eu acho que não tinha sido o projeto não tinha nem saído do papel. A pressão dessas ONGs seria tão violenta que o Congresso se curvaria. Mas hoje nós temos as redes sociais, nós temos a internet, nós temos uma população que não aguenta mais essa mentalidade de passar a mão na cabeça de bandido. Essa história de que preocupação em punir criminoso é coisa de rico, de classe média alta, isso é uma balela, Hoje, quem não tolera mais ser assaltado no ponto de ônibus às 5 da manhã é o trabalhador. Quem não tolera mais ser assaltado no trem é a empregada doméstica. E por falar nisso, agora, no dia 24 de outubro, teve aquele episódio no Rio de Janeiro que o governador Cláudio Castro classificou como um episódio terrorista, A polícia estava fazendo uma operação policial e aí os traficantes, em reação à polícia estava chegando por um lado, os traficantes, reagindo, atiraram para outro lado nas pessoas que estavam passando na Avenida Brasil com 3 mortos. Não, o governador está certíssimo. Isso é terrorismo. Eles não estavam atirando na polícia, não estavam reagindo à ação policial. Eles estavam implantando o terror na população. E foram realmente cenas de apavorar o que nós vimos. E aí você vai dizer que não, que tráfico não é uma atividade violenta, são os meninos do tráfico, não são perigosos. Você vai pegar um traficante desses e vai condenar no tráfico privilegiado, se o advogado dele convenceu o juiz, olha, o promotor não demonstrou que o meu cliente é filiado
ao Comando Vermelho, ou ao Terceiro Comando, ou aos Amigos dos Amigos, ou ao PCC aqui em São Paulo. E aí o sujeito vai para a rua. E mesmo aquele que é condenado efetivamente nas penas do artigo 33, lá da lei de entorpecentes, do tráfico, sem ser um tráfico privilegiado, ele vai ficar pouco tempo na prisão. Marcelo, isso me lembra o caso do Tim Lopes, né? O repórter que estava fazendo uma reportagem sobre exploração sexual de menores em bailes. Ele foi sequestrado, levado para uma favela, morto e torturado e morto. Um dos seus assassinos ficou preso 5 anos, passou por regime semiaberto, no primeiro dia fugiu. A mesma coisa aconteceu com outro assassino. Ficou 7 anos, passou por regime semiaberto, fugiu. Roberto, que tipo de distúrbio mental uma pessoa tem que ter para acreditar que um traficante que sequestra um jornalista, mata esse jornalista da maneira mais bárbara possível, que é o tal forno de micro-ondas, né? O sujeito é queimado vivo. Né? O que tem que ter na cabeça de alguém para achar que um marginal desses, depois de 5 anos de cadeia, está apto a voltar para a sociedade e andar pelas ruas e voltar para a cadeia de noite, né? Mas durante o dia está por aí. Quer dizer, ou o sujeito é um louco, né? Porque acredita numa coisa dessas, né? Ou ele está tão contaminado pela ideologia que ele não consegue enxergar a realidade. Né? É a mesma dificuldade, Marcelo, que eu tenho para entender a saidinha. O sujeito cometeu um crime violento, botou a arma na cabeça de alguém, ou matou alguém, ou estuprou alguém. Aí você diz, olha, você vai sair daqui, vai ficar 5 dias fora, mas você não pode frequentar a casa de prostituição, você 10 horas você tem que ir para casa, você não pode ir a bar. O que leva a pessoa a acreditar que o sujeito que matou alguém, que violou a lei mais sagrada, vai cumprir essas normas? É um transgressor, né? Quer dizer, você está achando que um transgressor não vai transgredir. Ele já transgrediu a regra do artigo 121, que é o matar alguém, né? Mas ele vai cumprir outras regras, ele vai cumprir essas regras da saidinha bonitinhas, ele não vai no bar, ele não vai portar armas, é um delírio, né? E essa mentalidade completamente desvinculada, né, do mundo real, é que tem levado o Brasil à situação que está, né? É isso, né? Você imagina o trabalho que a polícia tem para prender um criminoso, concluir um inquérito, o Ministério Público faz a acusação, o sujeito tem direito à ampla defesa, o juiz julga, condena, ele tem direito de recorrer, o réu recorre, pede o recurso, finalmente a condenação transita em julgado, ele começa a cumprir a pena, e aí um dia, quando ele não cumpriu nem a metade da pena, você diz para ele, olha, você vai poder sair para fazer o que você... visitar a sua família, você tem 35 dias por ano para fazer isso. Né? Então, qual é o sentido disso? Ele continua cumprindo pena. Ele ainda não pagou a dívida dele com a sociedade. Como é que você pode afirmar que ele não... Veja, você não está falando de um sujeito que é suspeito de cometer um crime. Você está falando de um sujeito que foi julgado, condenado, recorreu, a condenação foi confirmada, a justiça já disse em caráter definitivo, Ele não foi condenado por um tribunal de exceção? Não. As garantias individuais dele não foram afastadas? Nada disso. E aí você vai brindá-lo com esse presente, essas férias aí. Não, você tá 35 dias de férias por ano, para você ir para a rua. Né? E aí os resultados são os que a gente tem observado ao longo desses anos todos. E a outra coisa interessante é a seguinte, você já viu alguma dessas ONGs que defendem a saidinha, apresentar algum estudo? A saída temporária, foi implantada em 1984. Alguma ONG dessas exibiu algum estudo mostrando, olha, antes da saidinha, a reincidência era X.
depois da saidinha, a saidinha é muito importante para como é que fala? A reabilitação. A ressocialização. Depois que inventaram a saidinha em 84, os índices de reincidência, que eram de 70%, caíram para 30%. Não existe isso. Não existe isso. A reincidência continua altíssima. Aliás, ao contrário, só cresceu. A reincidência no Brasil é acima de 70%. Então, esse argumento é um chute. É uma invenção, não tem nenhuma comprovação científica de que se você deixa o sujeito sair da prisão, onde ele ainda está cumprindo pena, por 30 e poucos dias por ano, isso vai ajudá-lo a se ressocializar, a se reintegrar. Não é nada disso. Não é isso. A realidade sempre mostrou o contrário. Estou falando de 40 anos de saidinha temporária. E agora que o Congresso resolveu revogar esse instituto, em boa hora, você ouve essas ONGs, esses especialistas, entoando a mesma ladainha de 40 anos. Que pena que proibiram a saidinha. Isso vai prejudicar muito a ressocialização do preso. Pelo amor de Deus. Marcelo, eu tenho mais 2 ou 3 perguntas importantes para te fazer. No Rio, desde 2020, a gente vive uma situação difícil de entender para um cidadão comum. Em meio de 2020, mais ou menos, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, apoiada por várias ONGs, construiu coletivamente uma ação judicial que pedia várias coisas e que resultou na suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro, para que não atrapalhasse o combate à pandemia. A pandemia já acabou há muito tempo, essa suspensão continua. O Rio de Janeiro vive quase uma situação de guerra, são quase 1.700 territórios dominados pelo narcotráfico. A polícia carioca já alertou várias vezes. Os traficantes estão aproveitando essa suspensão para comprar armamento, treinar e construir fortalezas. As operações policiais, quando acontecem, se tornam operações de guerra. Eu pergunto a você, existe precedente em algum lugar do mundo da justiça determinar que a polícia não realize operações? Olha, todo programa que eu vou e que me fazem perguntas sobre isso, eu faço um apelo ao público. Eu sei que o seu público é grande, então, por favor, você que está nos ouvindo, se você conhecer algum país do mundo em que a Corte Suprema de Justiça tenha proibido a polícia de combater o crime organizado, manda aqui pro Conexão Mota o nome desse país, porque eu peço isso há muito tempo e nunca tive resposta, porque eu tenho certeza que não existe isso. Quer dizer, essa ADPF 635, ela contém 2 absurdos. O primeiro absurdo é que quem tem que decidir se a polícia vai fazer mais operação, menos operação, operação todo dia, operação policial dia nenhum, quem tem que fazer isso é o governo do Estado. As polícias do Rio de Janeiro, civil e militar, são subordinadas ao governador. O governador é eleito pela população. Quando ele é candidato, ele diz para o eleitorado: a minha política de segurança pública vai ser de repressão dura, operação o tempo todo, combate ao crime organizado. O outro candidato diz assim, digamos que o outro candidato seja do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. A minha vai ser o oposto, não vai ter mais operação em comunidade. Aí a população diz, eu vou votar nesse, no primeiro, que quer uma política mais dura. Aí o partido que perdeu a eleição vai lá no Supremo e diz, eu quero que vocês proíbam a polícia do Rio de Janeiro de fazer operação, ou seja, que vocês implantem a política de segurança pública que a população nas urnas rejeitou. Foi isso que o Supremo fez. Ele exerceu uma função que não é dele, é do governador eleito pela população. Aliás, nós já tivemos, você lembra, um governador que adotou essa política, Leonel Brizola. A polícia foi proibida de subir o morro. No Rio de Janeiro, isso tem mais de 30 anos. Qual foi o resultado? O mesmo de agora. Criminalidade aumenta o lucro, investe esse lucro maior em armas. Foi quando o fuzil entrou.
para a crônica policial do Rio de Janeiro. Foi exatamente nessa época, né? Mas tem uma diferença. Essa medida, por mais equivocada que tenha sido, ela foi adotada por um governador eleito pela população. Na eleição seguinte, a população disse: foi uma péssima medida, não vamos mais votar no seu partido. E votou na oposição. Agora, quando essa medida é adotada por juízes vitalícios e não eleitos, ou seja, juízes que nunca vão ter que prestar conta das suas decisões à população do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro não aguenta mais essa decisão do Supremo. Mas ela não tem o que fazer, por quê? Porque essa decisão foi tomada por juízes vitalícios que, repito, nunca terão que prestar contas à população. Esse é o primeiro absurdo. O segundo absurdo é o mérito, né? Ou seja, o conteúdo da decisão. As operações policiais caíram 60%. O número de veículos policiais atingidos por tiros disparados pelos criminosos aumentou nesse período. O número é inacreditável, 1.700%. Aeronaves atingidas, 700% de aumento. Número de operações policiais caiu 60%. Imagina numa cidade como Rio de Janeiro, aliás, no Grande Rio, né? Com todas essas áreas dominadas pelo crime organizado, o que é uma queda de 60% nas operações. Barricadas por toda parte. Eu fui abordado por um traficante de fuzil, eu não estava em favela nenhuma. Eu estava indo para um shopping center na Zona Norte. Cheguei numa rua, parei porque tinha uma obra da prefeitura, fiquei olhando se eu podia avançar ou não, veio um sujeito de fuzil e me deu uma dura, como se fosse um policial. Ele estava tomando conta da obra. A obra era da prefeitura. Tinha um trator da prefeitura. Por isso que eu não imaginei que pudesse acontecer uma coisa dessas, né? Eu parei e falei, será que eu posso ir? Será que eu não posso? Ele vem e me aborda de fuzil. Vai aonde? Levanta a camisa. Então, assim, essa situação que aconteceu comigo é um retrato dos efeitos da ADPF 635. Por quê? Tem uma favela lá, dominada pelo tráfico, mas não no lugar onde eu estava. Os traficantes se limitavam à favela. A partir da ADPF 635, eles foram se expandindo e passaram a dominar também as ruas em torno. A rua onde eu estava era uma delas. Essa expansão territorial, no caso do Comando Vermelho, que é a facção mais importante do Rio, e do Terceiro Comando, é de 25%. 25% é muita coisa. Além disso, o número de criminosos de outros estados que vai se abrigar hoje no Rio de Janeiro é impressionante. A polícia do Rio já prendeu ou matou em confronto mais de 300. Então, o chefe do tráfico no Pará, o chefe do tráfico no Ceará, estou citando de memória, são vários aqui, eu não vou olhar aqui para as anotações, mas chefe do tráfico da Bahia, enfim. Eles sabem que no Rio de Janeiro, dentro dessas comunidades, eles estão muito mais protegidos. Por quê? Porque a polícia não pode ir lá todo dia. A polícia só pode ir em situações excepcionais que ninguém sabe o que quer dizer.